Eu confesso que eu pretendia pregar um outro sermão hoje à noite, mas hoje pela manhã, depois do nosso estudo bíblico, me senti assim desafiado a falar um pouquinho sobre a necessidade do papel de um pastor, papel dos presbíteros na igreja e também o papel dos membros, conforme nós encontramos aqui num relato do apóstolo Pedro, que foi uma pessoa muito íntima, muito chegada, muito próxima, talvez um dos mais próximos de Jesus. Certamente o apóstolo Pedro, na sua caminhada, ele ouviu coisas que os outros apóstolos podem não ter ouvido. Várias vezes nós encontramos Jesus chamando Pedro, Tiago e João para momentos em particular com eles, nessas caminhadas para ir para um local de oração, momento de oração sozinho. Eles devem ter visto coisas, ouvido coisas que os outros não ouviram. Então fiquei pensando, por que não compartilhar com a igreja a visão, do apóstolo Pedro, que recebeu das mãos do Senhor a incumbência de ser o primeiro pastor, vamos assim dizer, da igreja do Senhor. E eu, como sempre faço, eu começo o nosso sermão, fazendo uma pergunta para a igreja, e durante o sermão a gente tenta responder esta pergunta. Eu vou falar um pouco nesta noite sobre desafios que temos no pastoreio. São grandes desafios. E a pergunta de partida é: como pastorear o rebanho de Deus e como ser pastoreado? Então nós temos aí uma pergunta com duas perguntas, meio que fora de mão, mas nós vamos entender isso. Como pastorear o rebanho de Deus e como também ser pastoreado pelo próprio Deus. Por que nós chegamos a esta conclusão? Porque nós olhamos aqui no texto, e esse texto demonstra para nós que existe dentro da igreja dois grupos, ou dois grupos de pessoas, melhor dizendo. Pelo menos dois grupos de pessoas que pertencem ao povo de Deus, que deve ser pastoreado pelo próprio Deus. E aqui, eu não sei se vocês já perceberam, obviamente que sim, nós encontramos aqui um grupo cujo mesmo o apóstolo Pedro vai chamar de presbíteros. A palavra presbítero, sendo traduzida para o português, deveria ser traduzido como uma pessoa idosa, uma pessoa experiente, uma pessoa com uma certa idade, uma certa vivência. Está aí no versículo 1, rogo aos presbíteros, rogo aos homens experientes da igreja, rogo aos homens que têm uma vivência, uma experiência com o Senhor da igreja. Se você der um pulo para o versículo 5, ele muda, rogo também aos jovens, rogo também aos novos, aqueles que estão se achegando, aqueles que ainda não têm uma experiência de caminhada com o Senhor. Por quê? Porque são novos na idade. Então nós podemos aqui dizer e confirmar que existe dentro do rebanho, do pastoreio do Senhor, esses dois grupos, os presbíteros, que devem então, os idosos, os experientes, devem ser o modelo, devem pastorear, devem cuidar do rebanho. É esta a afirmação do apóstolo Pedro. Então, essa é a primeira pergunta: como pastorear? Então, Pedro vai alencar aquilo que deve acontecer na vida de um presbítero, de um homem experiente, de um cristão experiente, como é que tem que ser a sua vida, E aí na vida dos jovens, quando ele fala aqui, rogo também aos jovens, igualmente aos jovens, então agora é como ser pastoreado. Então, como pastorear e como ser pastoreado. E essa é a divisão que eu tentei aqui criar no texto para ficar melhor a nossa compreensão daquilo que nós pretendemos falar nesta noite. Então vamos ao primeiro ponto, ao primeiro momento da nossa fala: os desafios de uma vida experiente. Quais são os desafios se eu
conversar com a dona Abigail agora, uma mulher de 70 e poucos anos, já teve grandes experiências na sua caminhada de fé, já teve luto, já teve alegrias, já teve enfermidades, já teve felicidade, e perguntar para ela como viver a experiência cristã em todos esses anos da sua caminhada, como é que é isso, me conta as suas experiências. Aí o apóstolo Pedro vai falar justamente isso, como que são os desafios que a nossa irmã aí enfrenta de uma vida de experiência, de caminhar com o Senhor. Quais são os desafios do presbítero, quais são os desafios do velho, do experiente, do vivido. E ele vai dizer que o homem presbítero, o homem experiente, ele tem que ter 3 procedimentos na sua vida para ele poder cumprir a sua função, a sua vida cristã. E é interessante isso, e eu quero chamar a atenção aqui no versículo de número 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimentos, mas espontaneamente. Primeira lição é que o homem, a pessoa experiente, ela precisa ser capaz de diferenciar o constrangimento com a espontaneidade. A vida cristã, ela não pode ser uma vida de constrangimento. Ninguém, pelo menos eu penso assim nesse momento, ninguém deve ser constrangido a absolutamente nada na igreja. Às vezes nós ouvimos, e assistimos atitudes de lideranças que constrangem a igreja, que impõem uma carga que vai além da força do irmão ou da irmã, além da capacidade familiar, e cobra, e exige, e determina, e aí há essa questão de constranger a pessoa a fazer o que ela não gostaria de fazer, mas ela é impulsionada, ela é obrigada a fazer algo que ela não queria fazer. E Pedro fala: olha, vocês, homens de Deus, em plena comunhão com o Senhor, vocês não podem constranger, pelo contrário, vocês devem pastorear de forma espontânea. A espontaneidade é uma coisa interessante, porque hoje nós condicionamos nos referir a presbítero como aquele homem que foi eleito numa assembleia e recebeu o título. Mas essencialmente nós podemos dizer que isso é verdadeiro, e é verdadeiro até certo ponto, mas a questão daquele homem experiente, de cabelo branco que já tem uma vivência na igreja, ele não pode chegar para o mais novo e falar: olha, você é obrigado, você tem que fazer isso. Percebe? Ele fala assim: olha, rogo aos presbíteros, que pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Portanto, o que é que Deus quer? Deus quer espontaneidade. Deus quer olhar para você e para mim e ver que nós temos atitudes espontâneas. Não preciso falar para você, você já sabe. Isso engloba e envolve tantas nuances da nossa vida, e que a gente precisa prestar atenção na nossa caminhada. Porque eu ouvi recentemente alguém falar, não sei exatamente quem falou isso, mas eu sei que foi na televisão, e até já disse isso aqui outras vezes, que a coisa mais dolorosa, aliás, eu conversava com o Salomão ontem, quando a gente voltava do velório e tal, a coisa mais terrível que tem para nós, que estamos envelhecendo, é a gente envelhecer sem sabedoria. A gente ficar aquele velho insensato, aquele velho sem discernimento, aquele velho chato, que põe pressão, fala: eu sou isso, eu fiz aquilo, nada disso. Então, Pedro fala: olha, vocês presbíteros, vocês pessoas experientes, nós estamos usando essa ideia, de pessoas experientes, vocês não podem constranger, porque Deus quer a espontaneidade. Vamos adiante, o que mais? Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade,
Se em um primeiro momento o homem experiente, as pessoas experientes precisam aprender a diferenciar o constrangimento da espontaneidade, ele também precisa ser capaz de rejeitar a ganância e optar pela boa vontade. Olha, o cristão, o homem experiente que já andou com Jesus, que já viveu experiências maravilhosas, tem que ser capaz de rejeitar a ganância e optar por ter uma boa vontade. E, aliás, eu acho que esse tema de ganância é uma coisa muito presente na nossa visão e na nossa audição nesses últimos dias. Prende aí um camarada com 52 milhões, outro não sei por quê, outro não sei por quê, mas sempre está envolvido a ganância. E o fim que nós temos percebido não tem sido nobre. Então, o apóstolo Pedro, ele fala para os seus ouvintes, né, escreve para o seu grupo lá de leitores, e dizendo, olha, os presbíteros, os idosos, os experientes, eles têm que ter a capacidade de rejeitar a ganância. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que lutar para melhorar a sua vida, ganhar dinheiro, é bom que se ganhe dinheiro. A igreja precisa do seu dízimo, você precisa dar conforto para sua esposa, para os seus filhos, quanto mais melhor, é óbvio. Mas tem um limite do aceitável aos olhos de Deus, né? Não com ganância. Nós estamos falando aqui em relação a finanças, mas nós não falamos muitas vezes da ganância pelo poder, né? A ganância por ver o irmão derrotado, enfim, tantas coisas que cabem dentro desse termo ganância, tantas situações que nós poderíamos envolver. E Pedro fala, olha, irmãos, vocês que são experientes, vocês que já têm uma boa caminhada aí com o Senhor, vocês precisam ser capazes de rejeitar essa vida de ganância, essa ânsia de poder, essa ânsia de querer ter mais do que o outro. Não, vocês têm que ter uma boa vontade. Esse é o modelo do pastoreio. Vida simples, vida tranquila, vida mansa. E o que é interessante é que Pedro fala, isso é pelo exemplo. As pessoas têm que olhar para você e saber que você é assim, que você não é uma pessoa que é teátrica, né? Não é como o Deus Juno, o Deus da dupla face, né? Que os romanos adoravam. O Deus que se transformava. Nós não podemos ter o espírito de Juno, não é? Duas faces. Na igreja, às vezes, nós somos piedosos, ou até mesmo em casa e tal, mas lá no fundo, nós temos muita ânsia. E Pedro fala, olha, rejeita isso. Não é bom que isso aconteça entre vocês, não é isso que Deus espera daqueles que são mais experientes. Tem uma outra lição aqui. Ele fala no versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, primeiramente, o homem e a pessoa experiente precisa aprender a diferenciar o constrangimento da espontaneidade. No segundo momento, ele tem que ser capaz de rejeitar a ganância e optar pela boa vontade. E no terceiro momento, ele tem que ser capaz de identificar a distância que existe entre dominadores e modelo. Há uma distância em eu ser o pastor dessa igreja, ou Marquinho, quem quer que seja presbítero dessa igreja, dominar a igreja, de determinar, de dar ordem, ou eu ser modelo. O fulano e tal, assim, puxa vida, eu queria ser como o meu presbítero. Olha, eu queria ser como aquele ancião ali, ó, que tem uma experiência. Eu queria ser como Salomão, homem calmo, homem manso, homem de oração. Percebe? Tem uma distância entre você liderar, você cuidar, você pastorear como dominador ou como modelo. Nós precisamos identificar isso, que existe essa distância. É isso que Pedro está falando, porque ele é muito claro aqui. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo. Então, o pastoreio para o apóstolo Pedro, ele é uma questão de modelo de vida, porque eu posso, as pessoas podem, as pessoas recebem poder,
para determinar, para ordenar. Eu fico imaginando o Fabiano recebe poder lá na fábrica que ele trabalha e ele tem que dar ordem. Mas ele pode muito bem ser motivo de piada entre os peões. Como é que ele não se torna piada? Quando ele é o modelo. Quando ele é o modelo, olha, esse engenheiro aí, ele é fera, esse cara é justo, esse cara, ele trata a gente com dignidade, ele é um modelo. São os desafios da vida prática. Concorda? Não é assim que deve funcionar? Está lá o Urias na empresa que ele trabalha, está lá o outro irmão. Esse rapaz, ele é justo, você pode confiar na palavra dele. Ele é um modelo. Agora tem gente que recebe o apito e acha que é o juiz do bairro. Não é verdade? É aquele que se chama de síndrome de pequeno poder. Você chega na portaria do prédio, o cara se cresce para cima de você de tal maneira que você fica até constrangido. Parece que ele é o dono do negócio. Trata você com desrespeito, trata você com desdém. Pedro fala, isso não pode acontecer entre vocês, isso é coisa do mundo. Entre vocês é modelo. Modelo é aquilo que a gente copia, aquilo que a gente imita. Então ele falou dos velhos, dos experientes, dos vividos. E agora ele muda o discurso dele no versículo 5, dizendo, rogo igualmente aos jovens. E aqui, na minha contagem, se para os presbíteros, para os velhos, ele fala de 3 desafios, para os jovens ele dobra. Ele fala de 6 desafios. Vamos a eles sem muita descrição, sem muito, né? Então, nós falamos os desafios de uma vida experiente, de como pastorear, de como cuidar do rebanho. É pelo modelo, é pelo exemplo, é pela compaixão, é pelo amor, é pela bondade, é pela misericórdia. É assim que se pastoreia. Agora ele fala, como ser pastoreado? Como aquele que é pastoreado, como que ele deve proceder? Qual deve ser a atitude dele? Aí nós encontramos no versículo de número 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então nós temos uma contra situação aqui, né? Submissão e humildade. Jovens, vocês que ainda estão experimentando, e quando eu falo jovem, não estou falando em questão de idade, estou falando de experiência de caminhada com o Senhor. Ok? Então é a experiência de vivência com o Senhor. Temos pessoas aqui com 30 anos, mas que estão começando a caminhar com o Senhor agora. Qual o conselho que Pedro oferece? Submissão e humildade. Por quê? Porque Deus resiste os soberbos. Simples assim. E quão é desafiador para a juventude de hoje, aí em termos de idade, ter essa ideia de submissão e humildade. Eu encontro jovens aí de 15, 20, 25 anos achando que já sabe de tudo. Pedro fala, olha, dentro do rebanho do Senhor, dentro do corpo de Cristo que é a igreja, os jovens, os novos, devem ter essa visão de submissão e humildade, simplesmente pelo fato de que Deus ele resiste aos soberbos. Deus não aceita a soberbia, que é aquele sentimento interior de que você diz sim para mim, mas lá dentro está dizendo não. É uma questão de existência, de essência de vida. Ok? Então a primeira lição de como ser pastoreado é com submissão e humildade. Segunda lição, versículo de número 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha só, ele estava falando de submissão e humildade, agora está falando de humilhação e exaltação. Aquele que passa pelo processo de ser humilde, de se humilhar, chegará um tempo, diz o apóstolo Pedro, em que Deus vai exaltá-lo. Agora é interessante que ele fala aqui o seguinte: humilhai-vos debaixo da mão de Deus. De Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno,
vos exalte. Está vendo? A submissão, o pastoreio final é o pastoreio de Deus sobre a igreja. E aí ele fala aqui então a questão da humilhação e exaltação sobre a poderosa mão de Deus. Porque o Salmo 75, verso 6 e 18 fala que Deus a um abate e outro exalta. Deus tem o poder de exaltar um e abater outro. Você pega aí um grande homem do mundo aí, sei lá quem você poderia citar, talvez um dos maiores líderes do mundo hoje, Trump, ele está lá porque Deus quis, porque Deus permitiu. Deus pode fazer o que quiser, a um ele exalta, a outro ele abate, é o que diz o Salmo. Então nós temos que prestar atenção nisso. Jovens, vocês novos, aprendam a se humilhar para que Deus o exalte, se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus. Verso 7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Na verdade está no singular, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ansiedade e cuidado. Pedro está falando aqui, olha, de ansiedade e cuidado. Deus cuida de nós. Eu sei por experiência, como cada um de vocês já tiveram essa experiência, de no momento da vida de vocês, passarem por uma situação de ansiedade, de você ficar ansioso, de você ficar até mesmo inseguro. Mas você, irmã e irmão, que tem a experiência de se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, você sabe lá no fundo da sua existência que no tempo oportuno Deus vai te exaltar. É esta a palavra aqui, ansiedade e cuidado. Como diz o Salmo 37,4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa interessante que Pedro está falando aqui, de você lançar sobre Deus as vossas ansiedades, essa confiança, essa certeza de que Deus vai cuidar. Jovens, ele está dizendo, vocês que são inexperientes, vão para aí para mais um, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Só um parênteses aqui, Judas, se me falha a memória, que fala que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Eu creio que é por isso que Pedro falou que o diabo está ao derredor. Aqui estou eu, aqui está o anjo do Senhor, ali está o diabo. A ideia é mais ou menos essa. E ele diz aqui, então que nós precisamos, nesse versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, sobriedade e discernimento. A gente precisa, jovens, vocês inexperientes, procurem ser sóbrios. Sóbrio me parece que dá a contradição do bêbado, né? E vigilantes, vigiem e orem, presta atenção. Então o apóstolo Pedro está dando esses conselhos práticos para pessoas inexperientes. Qual é o caminho? O caminho é a sobriedade, é o equilíbrio, é buscar o discernimento. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao redor, rugindo e procurando alguém para devorar. E quando o capeta cirandeia, ele cirandeia. Ele pisa e pisa sem piedade. Então Pedro lhe sabe, aliás, vocês sabem que Pedro teve uma experiência terrível. Vocês lembram que Jesus falou, Pedro, lá em Lucas, só Lucas relata isso, Pedro, o diabo pediu para Deus que você fosse entregue na mão dele, e eu roguei ao Pai em vosso favor. Então, Pedro sabe do que está falando, ele era um homem inexperiente, ele já tinha andado com o Senhor, mas não tinha experiência da sobriedade, do discernimento.
Então a gente tem que prestar atenção nesses termos fáceis da Bíblia, porque ali tem um grande discernimento. Então, jovens, olha, sede sóbrios e sede vigilantes. Então, tem que ter sobriedade e discernimento. Versículo 9, mais uma lição para nós. Estamos chegando no final. Resistir-lhes firmes na fé. Resista o diabo, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistência e consciência, é isso que eu encontrei aqui. Pedro fala, vocês precisam resistir firme na fé, mas tenham consciência que não é somente vocês. Muitos irmãos nossos no mundo estão passando por lutas, porque às vezes a gente se acha a última bolachinha do pacote. Tem dia que a gente levanta com dó de nós mesmos, com aquele sentimento de comiseração. Eu tenho dó de mim, porque eu sou tão bonzinho e estou sofrendo tanto. Pedro fala, fica tranquilo que você não é o único não. Muitas vezes, não sei se é a experiência de vocês, espero que não, mas é a minha. Eu passo esse sentimento às vezes, de ai, está difícil, total. Não é porque tem perseguição externa não. É os próprios problemas que eu crio. Não tem perseguição interna. Nós estamos sentados aqui num banco legal, um ventiladorzinho ligado, um sonzinho legal aí, uma música boa, né? Não estou sendo perseguido. Agora, por que eu levanto então cabisbaixo, derrotado? Os próprios problemas que eu crio. Às vezes de fazer a coisa mal feita, de fazer pela metade, isso vai estourar em algum lugar, vai arrebentar em algum lugar, não é verdade? Então ele fala assim, olha, resistência e consciência. Eu lembrei aqui, anotei aqui no meu esboço, a experiência de Elias, né? Elias então vai lá para o Monte Horebe, se esconde lá no Monte Horebe com medo de Jezabel, e aí Deus fala assim, Elias, o que está fazendo aí dentro dessa caverna, Elias? Ah, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu orei a teu favor e venci os falsos profetas e resolvi o problema espiritual de Israel, agora Jezabel quer me matar e eu estou aqui sozinho aqui nessa caverna. Aí Deus fala assim, Elias, tem 7.000 joelhos aí que não se dobraram diante de Baal não, você não é o único não, tem muita mais gente com você nessa situação, percebem? Eu acho que esse texto aqui de Pedro, ligando a Elias, nos dá uma lição do cuidado de Deus, da providência de Deus, mas a gente precisa ter essa resistência, essa consciência de que não somos os únicos. Ok? Vamos para o último aqui, ensinamento do versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu coloquei aqui como sofrimento e aperfeiçoamento. Sofrimento e aperfeiçoamento. Pedro está dizendo que para você chegar ao aperfeiçoamento, você tem que passar por um processo de lutas e purificação, de purgação. Lutero tem uma frase que eu acho fantástica, ele cunhou essa frase, pelo que eu sei, no dia que morreu uma filha dele, e dizem que ele estava batendo o prego, fechando o caixão, e ele profere a seguinte frase, quem nunca sofreu não sabe o que é esperança. Uma frase fantástica, dito dentro de um contexto, e parece que Pedro é exatamente isso que está dizendo. Sofrimento gera aperfeiçoamento. Veja aí jovens que estão lutando, jovens que estão pagando um preço de se manter na sua fé, nesses desafios. Esses caras vão ser postos em lugares altos, porque tem uma promessa de Deus para a vida desses irmãos. Tem uma promessa de Deus e Deus não vai falhar na sua promessa. É isso que nós temos que confiar, resistir, resistência, porque você está sendo burilado, você está sendo lixado por Deus, cuidado por Deus, trabalhado por Deus. Aí nós teríamos que buscar um outro auxílio no texto,
talvez o texto de Paulo aos Romanos, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a altura? Será a profundidade, a largura, o comprimento? Será a morte? Será a tribulação? O que vai nos separar do amor de Deus? Nada. E Pedro fala isso, olha, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a, ou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É esta a forma com que Pedro, o velho apóstolo, o presbítero velho, está dizendo para os seus leitores: vocês que são pastoreados, têm esse tipo de procedimento, é assim que tem que ser pastoreado, é assim que tem que se aceitar o pastoreio. Bom, para nós encerrarmos, falta aí 5 minutos para as 8, o que nós vamos fazer com isso agora? O que eu vou fazer com isso agora? Porque amanhã é segunda-feira, amanhã tem conta para pagar, amanhã tem irmão que tem que levantar cedo para ir trabalhar, não é verdade? Tem gente que vai levantar cedo para estudar. Como é que você vai fazer isso aqui se tornar realidade? Eu acho que nós precisamos, de uma forma bem clara, usar um versículo que eu escolhi aqui, não que ele seja melhor ou pior, mas que eu acho que é o versículo legal. Quando ele fala, no versículo 6, humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Humilhai-vos, eu acho que dá a ideia assim do Salmo 47:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado no céu, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Permita, não sei exatamente a palavra, né? Deus cuidar de toda a situação. E nós, com toda a nossa situação e nossa experiência, nossas escolhas e decisões, sonhos e projetos, tentemos, de alguma maneira, alinhar esses sonhos, esses projetos com essas orientações. Encaixando aqui, encaixando ali, às vezes tem que tirar uma coisinha dali, às vezes tem uma coisinha ali que você está fazendo que não serve muito, tira de lado, põe outra no lugar e tal. Acho que é isso que Pedro está querendo ensinar à sua igreja, os seus leitores. Então, irmãos, para que Deus possa nos guiar a cada dia na nossa vida, eu creio que esses são conselhos poderosos para nossas vidas. Que Deus possa abençoar você, a tua casa, se você for pai, mãe, que Deus abençoe os seus filhos, seu cônjuge, né? Enfim, que o Senhor seja o Deus da tua casa, da sua vida. Amém.